a gente conversa um pouco sobre... Então, pessoal, a gente parou a aula passada na parte dos alcanos, nomenclatura, alcanos, alcenos, mas eu, antes de entrar no conteúdo, enfim, né, no conteúdo que a gente fez a aula passada, eu queria falar com vocês sobre as dúvidas da prova, que hoje teria prova, eu imagino que ao menos alguns de vocês tenham estudado. Eu tenho esperança. Não sei se vocês têm alguma dúvida, se vocês querem que eu explique algum exercício, querem que eu apresente aqui a lista e vocês dêem uma olhada. Não sei. Se vocês não têm Eu dúvidas, tô tentando catar um aqui que eu tava fazendo e fiquei meio em cima do muro, mas já te falo. Uhum. Vocês lembram que tem a lista 1 lá, né? Isso. Deixa eu botar aqui, vamos ver se... Sincero, eu consegui abrir porque eu fiz ele e não salvei, só tava vendo online mesmo, e hoje o mundo não tá abrindo. Sim. Então, eu vou dar uma passada. Essa aqui eu botei agora com a resposta, tá? Então, já vai estar lá quando vocês puderem, quem conseguiu abrir ontem, né? A 1 e a 2 eram fazer e montar a estrutura. A 3 para explicar, né, por que a estrutura de ressonância do íon fermiato, prever a geometria das moléculas. Aí aqui, além da geometria, vai estar, né, se é polar, se vai ter momento de dipolo ou não, polar ou polar. Vou botar mais. Aqui vai falar sobre dois das moléculas, né, o trifluoreto de boro, que não tem momento de polar, o enxofre, o dióxido de enxofre, que tem momento de polar. E mais ou menos a diferença quer saber, né, por que um tem e por que o outro não tem, qual que é a explicação para isso. Então, por causa da geometria, né, ter ou não pares de elétrons sobrando, e aí se tem pares de elétrons sobrando no meu átomo central, ele vai fazer uma angulação, né, uma repulsão, pelo modelo de repulsão dos pares eletrônicos da camada de valência. Até aqui, gente, geometria tá tranquilo? A questão do tracejado e daquela linha mais escura ali, para mostrar que o átomo tá na frente e o outro tá atrás ali, quando for fazer a representação na prova. Tem que colocar ou só pelo tracinho também aceito? Não, se vocês fizerem todos eles no plano, por enquanto está aceito. Não se Ah, preocupe. tá. A gente vai ver em estereoquímica aqui na próxima aula. Aí, daí sim, daí começa a partir dali a cobrar, vocês consigam botar para frente, para trás, enfim. A questão de momento de dipolo também é igual, né? Não precisa colocar o momento junto com a geometria. Não, se tu colocar assim, se pedir, né, coloca a geometria, ou tal átomo é polar, tal molécula é polar ou apolar, aí sim. Mas se pedir, tipo, aqui só a geometria, você não precisaria botar, não daria errado, né, se não colocasse nada sobre polaridade. Tá. Teve uma questão, eu acho que na lista de resposta ela tá como número 8, que ela não veio com gabarito. Essa É aqui, uma de relação... Isso, essa aí. os pontos de ebulição, acho que é legal de fazer. Todas são legais para mim, mas deixa eu abrir aqui a parte de polaridade em forças intermoleculares, que tem que iniciar. Porque essa aqui é lá de remoto. Então, o que a gente tem que, né, quando vai fazer aquele exercício, e é legal também para a gente dar uma revisada, vamos usar esse exercício para dar uma revisada. Então, as forças intermoleculares são aquelas de interação entre uma molécula e outra, né? Então, elas vão depender de algumas coisinhas, né, para ponta de ebulição e ponta de fusão, principalmente, são as principais. Então, quanto maior a massa molecular, mais pesado é o meu composto. Quanto mais pesado, mais difícil para ele sair do seu estado físico. Né? Ele está lá no sólido, tranquilinho,
aquele monte, né, uma coisa pesada, e eu vou ter que botar muito calor para fazer ele mudar do estado físico sólido para o líquido, por exemplo, ou né, líquido para gasoso. Então, quanto maior a minha massa molecular, maior vai ser meu ponto de ebulição. Outra coisa que a gente tem que cuidar, né? Alcanos não ramificados ou lineares, né? Por exemplo, vários. Deixa eu ver se eu escrevo. Ah, não. Eu deveria conseguir. Peraí. Aham. Lineares, né? Vários carboninhos aqui ligados um ao outro. Agora, se eu tiver ramos, esse aqui é mais fácil de empacotar, lembram? O que isso quer dizer? Que ele é mais fácil de empacotar, mais difícil dele trocar de estado físico. Porque esse aqui, uma molécula, né, quando ela vai interagir com a outra, estado físico é isso, né? Uma molécula interagindo com a outra igual. Vai ficar muito difícil para ela empacotar uma em cima da outra. Né? Muito mais que alcanos não ramificados. Então, os lineares, ou sem ramificação, vão ter maiores pontos de ebulição. Outra coisa que a gente tem que cuidar, né? Os ciclocanos têm maior ponto de ebulição que cadeia aberta, porque é mais difícil para mim também fazer essa interação, né? Mudar de um ciclo, algo fechado, que é algo aberto. Algo fechado, pensa em vários, sei lá, vários benzeninhos, assim, vários ciclohexanos, na verdade. Eles estão pertinho do outro aqui, tá, gente? Eu vi desenhar essa lousa, tá? Estou tentando desenho. Então, vocês, né, perdi a parte do desenho técnico, mas estou tentando. Então, os ciclocanos são mais fáceis de empacotar do que de cadeia aberta. Né? Pensa em vários ciclinhos, assim, conectados entre eles. É mais difícil fazer eles mudar de estado físico. E quanto aos dipolos induzidos, eu vou ter sempre pontos de hidrogênio, H-FON, são mais fortes, têm uma interação maior entre um e outro, entre uma molécula e outra, do que os dipolos, que são moléculas polares, e os dipolos induzidos, que são as moléculas apolares, que eu vou induzir elas a se aproximarem uma das outras. Então, quando eu vou fazer um exercício, por exemplo, esses aqui, tá? Depois a gente faz aquele lá da lista. Letra A, o que eu vou ter? 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Então, uma massa molecular, todos eles vão ser parecidos de massa molecular. Ó, 1, 2, 3, 4 carbonos de um oxigênio. 1, 2, 3, 4 carbonos e um oxigênio. 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Então, todos eles vão ter massa molecular parecida. Então, pela massa molecular, vou botar aqui igual, mas é similar. Mais ou menos igual. Então, pela massa molecular, eu não vou conseguir tirar nenhuma resposta, nenhuma conclusão. Então, o que eu vou olhar? Bom, esse aqui ele é apolar, a carbonos, e não tem ramificação. Esse daqui é apolar, mas tem ramificação. Então, já vai ser diferente um do outro. Esse daqui, ele tem um dipolo. O que é isso aqui? Vocês lembram? Cetona. Né? C dupla O, esse aqui é um R, esse aqui é um C dupla O, e esse aqui é como se fosse outro Rzinho. Então, é só o momento de dipolo. E já esse cara aqui, é o H ligado ao FON, é ponto de hidrogênio. Então, qual que vai ter o maior ponto de ebulição? Vai crescente, então, do menor ao maior. O maior vai ser o A. Então, o meu A. Opa! Diferente da resposta. O meu A vai ter o maior ponto de ebulição. Vai estar errada a resposta, eu confio. Depois, B. Crescente. Depois, sem ramificação ou com ramificação. Ah, que o A não é esse aqui, é o C. Olha eu, bem louco. Ah, agora eu entendi. Tu alugou um triplex na minha cabeça falando que o A era o maior. Que eu vi errado, eu estou fazendo esse aqui como se fosse o A. Eu estou fazendo a lousa aqui, ela dá meio confusa a resposta. Mas vamos lá. Primeiro, sempre há o ponto de hidrogênio, né, o que maior vai ter ponto de ebulição, então é o C. Depois, quem tem dipolo, vai ser o B. Aí depois vem quem não tem ramificação, assim é lá. E, por último, apolar com ramificação. Então tá certo a resposta. Tá? Então,
Se eu tenho massas moleculares parecidas, eu vou ir para o próximo ponto, que vai ser as ramificações. Então, vamos fazer aquele lá. Esse aqui também tem. Depois a gente pode fazer isso aqui para testar também, para brincar. Então, vamos voltar lá para a lista. Então, vou relacionar os pontos de ebulição com os alcanos e vou explicar quimicamente. Então, eu vou ter octano. O que é octano? 8 carbonos, né? Vou botar aqui, porque não dá para escrever. 2-metilheptano. Espera aí que eu vou copiar isso aqui, eu vou botar lá para a gente escrever ele. Cadê? Então. Que? Fica um tempo sem fazer. Fica. Cadê a caneta? A gente compra essas facilidades. Opções de compra. Para ajudar. E aí tu fica um tempo sem usar. Não é isso, tá aqui. Então, C8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O que é essa molécula aqui? A polar. Tá? Só vou olhar as características dela. Por enquanto, não estou nem olhando aqui os pontos de ebulição. 2-metilheptano. Vocês já estão percebendo que vai ter massa parecida. Por quê? Heptano vão ser 7 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No meu carbono 2, eu tenho um metil. 1, 2, metil. Então, eu tenho também 8 carbonos no total. Né? Os 7 aqui na minha cadeia principal e 1 ali do metil. O 3, 2, 2, 3, 3, tretametilbutano. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4. No meu carbono 2, para mim vai ser esse aqui. Eu tenho 2 metilos. No meu carbono 3, eu tenho 2 metilos. Jesus, isso ficou feio. 1, 2, 3, 4. Seria isso aqui. E o nonano. Opa! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Também apolar. Todos eles apolares. Como é que eu vou diferenciar? Tipo de Pelas cadeia? ramificações, né? Primeira coisa que eu vou olhar, esse cara aqui tem maior massa. Porque ele tem 9 carbonos. E os outros todos têm 8. Então, o maior ponto de ebulição vai ser dele. Agora, entre esse 3 aqui, este cara aqui não tem ramificações. Então, ele vai ter ponto de ebulição maior do que o 2 e o 3, que tem ramificações. Entre o 2 e o 3, esse aqui tem só uma ramificação. E esse aqui tem 4. Então, este aqui vai ter menos, um ponto de ebulição maior do que esse aqui. 2 é esse, 3 é esse. O que acontece? Se a gente for olhar, a diferença é bem pequenininha entre eles. Né? Vamos pensar em fazer uma separação de mistura. Seria muito difícil, porque os pontos de ebulição estão muito perto. Por quê? Porque todos eles são apolares. É claro que ele ser ramificado ou não é uma diferença, mas é muito menor se eu tivesse uma ponta de hidrogênio, se tivesse um éter, se tivesse, né, uma cetona, enfim. Tá? Pegaram, gente? Querem que eu faça mais um exercício disso? Pode brincar de fazer isso aqui, já pode ver um pouco de grupo funcional, não sei se vocês têm dúvida também. Tinha um bem parecido com esse na lista também. Tinha, né? Verdade. Tem ainda, né? Não saiu. Tem ainda. E aí, gente? Eu adoro aula remota, sabe? Porque tu não consegue olhar para a cara das pessoas. É que a E gente aí, colocou no aí, fala. A gente colocou no chat, eu acho que uns 3 alunos já responderam.
Que eu não vejo o chat. Deixa eu olhar aqui. Estou deixando muito moderna com essa lousa aqui. Sim, é verdade. Agora eu não me lembro mais qual era a minha pergunta para fazer. Vamos criar um grupo de química? Podemos criar. Mais um, senhor. Uhum. Só que é engraçado esses grupos, que daí, tipo assim, às 4 da manhã do dia da prova, prof, tenho dúvida na questão 8. 4 da manhã, entendeu? Mas o meu celular fica sempre silencioso, então não tem problema. É porque tem uns flamenguistas que voltam e meia querem me mandar mensagem, sabe? Então fica deixando silencioso. O senhor faz que nem eu, boto o culto ali e fica pra sempre. Só vejo quando precisa. Só às 4 da manhã, né, Renato? eu já mandei pra ti mensagem, né? Às 4 da manhã. Olha aí, viu? Então, mas, né, vamos lá. Pô, meu, o que tu tá acordado essa hora? Vai dormir. Sempre em dia da prova, no dia anterior da prova, é a professora e o monitor, né? Quando tem monitor, coitado. Também, 2, 3, 4 da manhã, mandando mensagem. Eu acho que eu perguntei para vocês se vocês queriam que eu fizesse essa aqui, né? Junto. Isso. Para rever. Isso. Tá. Querem, né? Sim, foi para isso. São muito novos, mas tinha um programa do Silvio Santos que o cara botava assim no fone de ouvido. Não sei se era do Silvio Santos, se era do Sérgio Malandro. Aí ele entrava numa cabine e dizia assim, você troca um carro por uma meia. Ele só podia dizer sim ou não. Ele, não sei o quê. É mais ou menos assim que a gente dá aula remota. Vocês querem que eu faça? Sim! Mas eu faço. Aí, de novo. Então, gente. Vamos fazer esse aqui, a gente revisa um pouquinho de grupo funcional, junto com... Opa! Então, o que a gente vai ter, né? Esse aqui também é a mesma, é parecido com aquele lá. Qual composto desses dois tem maior ponto de ebulição? Explique suas respostas. Então, tem aqui 1, 2, 3 carbonos e um oxigênio. 1, 2, 3 carbonos, gente. Ó, esse bracinho aqui é um carbono, tá? Então, 1, 2, 3 carbonos e um oxigênio. 1, 2, 3 carbonos e um oxigênio. Que grupamento funcional é esse aqui? Talco. Álcool. E esse aqui? Éter. Éter. Vamos fazer só os grupamentos funcionais primeiro. Vamos ver os diferentes. Esse aqui? Cetona. Cetona. Esse aqui vocês já estão craque. No álcool, vocês já é o H no final aqui. Esse aqui? Amina. Amina. Esse aqui? Ácido carboxílico. Ácido. E esse aqui? Éster. Éster. Então, o que vocês têm que olhar, tá, gente? Primeiro, o todo. Onde está esse dupla O? Tem gente que vem aqui e coloca, tipo, esse aqui cetona e esse aqui álcool. Então, tudo isso aqui é o grupamento. C dupla O, OH. É característica de álcool. Esse aqui, ó, um carbono, um C, um carbono dupla O. Tipo, coca. Tá? Para vocês irem pegando o jeito de olhar a molécula como um todo. Então, agora sim, letra A. Entre este álcool e esse éter, quem que vai ter maior ponto de ebulição? Provavelmente, sem olhar em tabela. Este cara aqui, por quê? Porque ele está ligado, né, com H-FON, ou seja, tem uma ponte de hidrogênio. E essa ponte de hidrogênio faz com que essa interação aqui de tendência negativa e essa aqui de tendência positiva vão se aproximar da tendência positiva e da tendência negativa de outra molécula que é igual. Né? Porque quando eu tenho pontes de hidrogênio,
ou quando eu tenho ligações intermoleculares, é essa aproximação entre as moléculas iguais, que elas que vão ser responsáveis pelas características físicas, né, as propriedades físicas, ponto de fusão, ponto de ebulição, reatividade, etc. Então, este cara aqui teria maior ponto de ebulição que o éter, porque o éter tem momento de dipolo apenas. Por que ele tem momento de dipolo? Porque esse O aqui dá uma tendência negativa. Se eu tenho tendência negativa, por sua vez, eu vou ter tendências positivas. E isso faz com que tenha uma aproximação entre a minha molécula. Ok? Então, essa molécula é polar. Agora, eu tenho um álcool aqui, que eu tenho diol, né? 2 álcools. O que isso vai dizer? Que esse aqui eu tenho uma ponte de hidrogênio e esse aqui eu vou ter 2. Então, a interação desse cara aqui vai ser maior com o outro igual. Por isso, esse aqui vai ter uma maior ponte de ebulição, quando comparado com ele. Uma cetona e um álcool. A primeira coisa que eu vou olhar é se eu tenho mesmo ou similares massas moleculares. 5 carbonos e uma dupla O. Então, se eu posso fazer a massa molecular, eu não vou fazer, mas eu teria 5 carbonos, que são 12, mais um 16. 1, 2, 3, 4, 5 carbonos e um 16. Então, bem similar. Então, o que vai mudar no meu ponto de ebulição? O que vai me dizer qual que vai ter maior? De novo, ponto de hidrogênio. Então, ponto de hidrogênio maior pH. 2 ciclos. Um eu tenho momento de dipolo, o outro eu vou ter ponto de hidrogênio. Então, de novo, esse cara aqui vai ter meu maior ponto de ebulição. Letra E, amina e amina. Massas moleculares parecidas. O que muda, gente? Entre uma e outra. Qual das duas aqui é maior ponto de ebulição? A primeira, pela ramificação. Porque vai ser uma amina secundária. Tá ligado? 2 carbonos, mas olha aqui, ó. Tem um H. E no meu H, olha quem tá aqui. O N. E esse N aqui não tá ligado a nenhum hidrogênio. Então, esse cara aqui não tem ponto de hidrogênio. E esse aqui tem. Então, logo esse, porque não é ponto de ebulição. Entre um ácido e um éster. Novo, olha aqui, ó, ponto de hidrogênio. Então, logo, maior ponto de ebulição. Entre um hexano e um nonano. 3 carbonos, 9 carbonos. Maior massa molecular. Este cara aqui. Os dois são hidrocarbonetos, né? Só carbono e hidrogênio. Então, eu não vou ter polaridade, logo. É isso aí. Deixa eu ver aqui. Deu uma pitadinha aqui pra mim. Deixa eu ver aqui. Primeiro, não responde. Então, gente, vou continuar indo pela lista, que a ordem dessa vez a gente ainda não viu. Aqui, super similar, né? Pontos de fusão, pontos de ebulição, constante de ionização. Opa! Também, o que vai dizer? O mais difícil é saber quem que era o ácido propanoico. Propan, 3 carbonos. Só ligação sim. Oico, na característica de ácido carboxílico. Ácido acético, que é o etanol. Ácido acético, 2 carbonos e ácido, né, C dupla O. Ó, metanóico, um só. Aqui, carbonos, sp, sp2, sp3. Quando eu tenho só ligações sigma, sp3. Né, 3 mais 1 aqui. Né, 3 do P mais 1 do S, quer dizer 4 ligações. Já sp2, 3 ligações, né, uma dupla e uma sigma. E sp, tripla ligação, né, do meu carbono aqui. Não tem nenhuma tripla nesse caso. Esse aqui vocês ainda não viram, ó, nunca.
Esse aqui até poderia cair, né? Qual dos compostos abaixo apresenta menor solubilidade em água? O que eu teria que ver? Polaridade. Polaridade. Quem for menos polar, né, porque a água é polar. Então, eu tenho que dizer que solvente é semelhante, dissolve semelhante. Então, qual desses compostos, A, B, C ou D, teria menor solubilidade? Letra D, que é A, polar. Então, seria quem vai ter menor solubilidade. Nomenclatura dos alcenos. Essa aqui não ia cair ainda. Aqui, justifique o ponto de ebulição. Mesma coisa de antes, né? Maior ponto de ebulição, ponto de hidrogênio. Depois de polo, depois escrever as moléculazinhas em bastão. Isso é legal. Tem que brincar de fazer, mesma coisa, dar o nome. Sem recorrer à tabela, saber a diferença do ponto de ebulição. Que é um bacana desse, que você tem que saber desenhar as moléculas. Né? Informações não caem ainda. Esse aqui também não cai. Esse aqui, carbono primário, secundário, terciário, quaternário, tranquilo. Grupos funcionais presentes na molécula abaixo. Grupamentos ele tem OH alfa, OH alfa, C dupla O, cetona, alfa, alfa, cetona, amida, C dupla O, NH3, só um pouquinho. Alô? Alô? Querendo me vender alguma coisa para alguém? Então, o que eu tenho que cuidar aqui, ó? C dupla O. Ah, cetona. Não, porque tá ligado a um NH2. Então, é a amida, o documento funcional é tudo isso aqui. Esse aqui, amina. Não tem o C dupla O do lado. Esse aqui não pode ser mais fácil, né? Porque ele diz aqui, ó, tipo, ácido. Todos acho que vão ser complementos funcionais. Também. Funções. Mãozinhos. Mãozinhos. Essa de nome acho que seria legal também passar. Não sei se vai cair na nomenclatura na prova, mas Cai um mas pra pouquinho, né? pegar. Do dia de vocês. Então. Vamos tentar dar uns nomes aqui. Espera aí que eu vou lá na parte de novo. Vocês lembram como é que a gente dá nome? Aqui tem Acha a uma. cadeia principal. E sempre começa contando a cadeia principal, né? Como é que eu conto a cadeia principal? Sempre com o maior número de carbono. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, eu tenho 9 carbonos. Então, já sei que no final vai terminar com nonano. 9 carbonos, só ligações sigma, ou de hidrocarboneto, que não tem grupamento funcional. Começo a numerar, sempre do mais perto da ramificação. Bom, aqui seria o carbono 2, aqui também seria o carbono 2. Então, vou escolher por este lado, porque a minha segunda ramificação está mais perto. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, vou lá. No meu carbono 2, no meu carbono 3, no meu carbono 8,
eu vou ter metil. Então, vou escrever. Carbono 2, 3, 8, trimetil. No meu carbono 5, é um isopropilo. Por que é isopropilo? Primeiro, porque ele vai ser igual dos dois lados, então é um iso, e ele tem 1, 2, 3 carbonos envolvidos, de propilo. Se a gente quiser, vou entrar um pouquinho aqui nesses grupos. Então, por que eu uso esses prefixos, né, nos nomes? Bom, eles são substituintes que vão indicar a estrutura. Normalmente, o iso é usado quando a valência é livre, ou seja, quando está conectado, né? Esse amarelinho quer dizer assim, aqui está o resto da molécula. A valência livre está localizada no carbono primário de uma cadeia ramificada, onde ele pode ser 0, 1, 2, 3, etc. Exemplo, isobutil, carbono primário, esse cara aqui. Quantos carbonos estão envolvidos? 1, 2, 3, 4. Isopentil. Então, no meu carbono primário tem 1, 2, 3, 4, 5. Qual que é a única exceção? É o isopropil. É o mais usado. Então, ele não é um carbono primário, é um carbono secundário. Então, ele é dado como uma exceção. Porque normalmente eu digo para o aluno, quando ele colocar um espelhinho aqui e ver que tem 2 iguais, está envolvendo 3, é um isopropil. Tá? Que é meio que para garantir essa exceção, que é a que mais aparece nas moléculas. SEC, ou só S. A valência livre vai estar no carbono secundário. A única exceção é o isopropilo. Então, que é um carbono secundário. Se aqui está no carbono secundário, vai ser o SEC-butil, que está envolvendo 4 carbonos. TERC, ou T, usado quando a valência livre está no carbono terciário. TERC-butil. 1, 2, 3, 4, carbono terciário. 1, 2, 3, 4, 5, carbono terciário. Então, TERC-pentil. E assim por diante. Então, esse aqui tem as patinhas da galinha, né, que a gente fala. Quando é assim, patinha dupla, é o isopropil. Quando é a patinha tripla, vai ser o TERC-butil. Então, propil e butil. Então, tentar fazer esse aqui. Outro de nomenclatura. Primeira coisa, gente, olha só o tamanhão dessa cadeia. Então, eu tenho que achar a minha cadeia principal, antes de começar com a da nome. Então, pode vir daqui, ela pode fazer quantas curvas quiser, tá? Então, eu tenho que tracejar ela. Ah, porque eu vou pegar essa aqui, mas quem disse que essa aqui, a tua cadeia principal, tem a maior quantidade? A maioria das vezes nem tem. Tá, agora tem que falar. Tem morrado. Porque não é essa aqui. Tá? Agora, olha só a minha cadeia principal. Ela faz toda essa volta. Então, ela vai começar e vai para lá, e vai envolver, muitos carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 carbonos. Vou começar a nomear daqui, porque aqui vai estar mais perto da minha ramificação, o carbono 3. Aqui estaria, 1, 2, 3, no carbono 4. Então, começo a nomear o carbono mais perto da minha primeira ramificação. Então, no 3, eu vou ter aqui 2 metilas. Então, ele quer saber, respectivamente, os carbonos 4 e 5. Então, 3, 4 e 5. Então, é esse aqui e esse aqui. Está aqui apontado. Propil, porque eu tenho 1, 2, 3 carbonos, normalzinho, ligado. Então, esse aqui, propil. Esse aqui é um isobutil, ó, carbono primário, está envolvendo 1, 2, 3, 4 carbonos. Então, resposta, letra A. Depois tem mais algum. Aqui, mesma coisa, começo sempre achando a minha cadeia principal. Aqui pega o jeito depois de um tempo. Tá? Vou começar a nomear da onde? Tá aqui, porque a primeira é a minha ramificação aqui no carbono 2. Então, 1,
2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Já termino em hexano, hexeno, hexino. Hexano, porque eu não estou vendo duplo, não estou vendo triplo. Meu carbono 2, meu carbono 3, eu vou ter metilos. Então, 2, 3, 3, trimetil, hexano. Aí. Aqui também, vídeos. Podem brincar de dar nome, tá? A cadeia principal tá pintadinha. É bem similar àquelas que estão ali na lista, acho que são aquelas mesmas. Quando a gente tem álcool, vocês lembram da diferença? Nesse caso, vai só começar a contar do álcool, mais próximo do álcool. Vou substituir o ano final por ol. Então, 1 propanol, esse 1 está dizendo que o meu ol está no meu carbono 1. 2 butanol, comecei a contar do mais perto do álcool. 4 metil, 1 pentanol. Por quê? Porque quem está mandando é o álcool. Então, carbono 1, 2, 3, 4, 5. No meu carbono 1 eu tenho álcool, então 1 pentanol, uma característica lá. E no meu carbono 4 eu tenho uma metil. É só o álcool que a gente precisa cuidar, né? Álcool e dupla, né? Quando tiver dupla. Nesse caso não tem, mas quando tiver dupla, agora eu vou fazer um exercício também, um exemplo. Só um pouquinho, a gente está tocando aqui no meu. Tá. Não é nada disso. Então, nomes comuns para álcool. Aqui. Fazer um de dupla também. O que eu tenho que cuidar quando tenho dupla? Primeiro, a dupla tem que estar sempre dentro da minha cadeia principal. Tá? A exceção, de novo, álcool. Deu carbono do álcool, o menor número. Então, de novo, né? Aqui, ó, na cadeia principal sempre vai ter a dupla. Além disso, vou começar a nomear da onde? Do mais perto do álcool. Então, agora eu tenho que cuidar, porque, ó, mudou. Ten, é en. E aí eu vou ter que indicar aonde está a minha dupla e aonde está o meu álcool. Então, 4-metil, no meu carbono 4 tem uma metil. No meu carbono 3 é onde está a minha dupla. Comecei a contar daqui, 1, 2, 3. Sempre o menor número, tá? 3 penteno, 2 ol. O nome é feio, mas aqui temos. Cis e trans, quando tiver 2 do mesmo lado, 2 substituintes iguais em cada um dos carbonos da dupla, é cis. Quando eles estiverem de transversal, é trans. Tá? Nunca é assim, gente, que eu vou olhar. Ó. Tá? É sempre cada um dos carbonos. Aqui tem cis e trans? Não. Esse aqui, sim. Cis e trans. Então, cis 1,2 de cloroeteno, trans 1,2 de cloroeteno. Tá? Esse aqui até a gente fez na aula passada. Vou fazer um diferente. Ah, tem diferente. Olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos. Vou começar a nomear da onde? Daqui para dar a dupla. A minha única coisa que eu tenho nesse aqui é a dupla. Então, começo dando para a dupla o menor número. Se são 7, é E. Tem dupla? É. Não tem nenhum grupamento funcional, então termina em epeno. Tem algum substituinte? Não. Então, só vou dizer que é o 3 epeno. Daí está minha dupla no carbono 3. B. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, esse aqui vai ser a minha cadeia principal. Vou começar a nomear daqui para dar para a dupla a minha menor número. 4, 5, 6, 7, 8. Octeno. Aqui, meu Deus.
Em qual carbono ele está? A minha dupla. Carbono 2. O que mais eu tenho? No meu carbono 2 tem uma metil, no meu carbono 5 eu tenho uma metil. 2, 5 dimetil. 2 octeno. C. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Professora, podia ter ido trabalho? Sim, vai dar o mesmo nome. Tá? Porque minhas duas cadeias vão ter a mesma quantidade de carbono. Então, termino com hexeno. Cadê minha dupla? Carbono 1. Quando é carbono 1, é aplicativo botar isso na frente, tá? Mas vamos se acostumar a botar. O que eu tenho? No carbono 4, um etil. Ó. 1, 2. No meu carbono 2, um metil. Então, 4 metil, 4 etil, 2 metil, 1 hexeno. Letra D. Ciclo eu não vou cobrar, tá? Nossa. Vou fazer. Dando para dupla no menor número e para as ramificações depois do segundo. Então, ciclo. Hexeno. Posso colocar o não 1 aqui na frente, né? Porque é o menor número. No 13 e no 5 eu tenho 3, 5 de metil hexeno. Não sei se alguém ia perguntar alguma coisa. Eu queria perguntar, ali voltando na letra B, colocaste 2, 5 dimetil. Isso. 2. Aquele segundo 2 é por causa da ligação dupla de carbono? Sim. Esse segundo 2 aqui vai me dizer, ó. Tá? Então, esse que está aqui, ó, vai me dizer onde é que está a dupla. Tá, né, diretamente ligado, né, no nome. E esses números outros aqui iniciais vão me dizer as substituições, as ramificações. Tá, ok. Obrigado. Imagina. E a última, e não menos importante, o que eu vou ter nessa? All. Então, já tem que cuidar que vai ser uma exceção. Vou começar a contar pelo menor número para o all. Então, quem que vai ser esse cara? N, carbonos, N, a minha dupla, e vai terminar com ol, de álcool. Aonde está o ol? No 2. Aonde está a dupla? No 4. Estão vendo? 4 é do penteno, o 2 é do ol. O que mais eu tenho no 4? Nesse caso, então, antes a gente poderia colocar o 2 do ol antes do pent. Por exemplo, se fosse um pentanol, a gente poderia colocar 2 pentanol. Isso. Aí, então, a gente deixa o 2 para colocar no final. Isso. Tá. Porque se tu botar o 2 aqui, ó, 4,2 pentenol, eu não vou saber o que é o do pent e o que é do ol. Aham, tá. Ok, gente? Vamos ver se tem mais algum aqui. O triplo a gente não entrou semana passada, mas o triplo é igualzinho. As mesmas regras. A única coisa que eu vou mudar vai ser o N por I. Mas é as mesmas regras do N. Tá? O grupo OH também tem prioridade. Sempre a tripla vai ficar na minha cadeia principal. O que a gente pode fazer? Esse aqui é igual aos alcanos, a única coisa que é o benzeno no meio. Isso aqui até está na lista, né? O composto orgânico da fórmula representada, se não está igual, é similar. É quantos carbonos primários, secundários, terciários e quaternários? Bom, quaternários tem esse aqui. É um carbono ligado a outros 4 carbonos. Primário. 1, 2, 3, 4, 5. E aí que vocês geralmente erram. Esse aqui é um carbono primário, ele está aqui dentro, mas ele é um carbono primário, ó, CH3. Ele está ligado com 3 hidrogênios, ele tem que ser um carbono primário.
Carbono secundário vai ter esse aqui, carbono terciário esse, e carbono quaternário aqui. E nós não vamos entrar. Tá, pronto. Deixa eu ver se tem mais alguma questão que vocês podem ter dúvidas. Você tem que brincar um pouco de fazer. Não se pegue as mais difíceis, tá? As mais difíceis é para botar para vocês pesquisar. Carbono primários secundários. Isso aí. Bastante grupo funcional, né? Olha só, de 2017 essa lista de Jesus. Deixa eu dar uma nota. Gente, alguma dúvida? Aqui, Sora, poderia fazer às 7, 19, 33? 7. Vamos lá. Vou apresentar de novo aqui para vocês. 33 foi essa que tu fez, a 19. Eu acho que não caía, né? Que é a do cloro, se não me engano. E aí fica só a 7. Era 7, 19 a 33? Isso. A 33 é de Danone, né? Essa aí, vocês vão ver que é praticamente os mesmos compostos. Eu não quero fazer, porque senão eu acabo. Quero que vocês procurem um pouco tentar fazer, sabe? Os nomes. Senão a gente vai ali, olha, tá, que barbada, né? É assim. Quero que vocês tentem vocês meio que tentar e fazer, errar, e procurar, e saber por que é o 7, por que é o etam, por que é o etem. A 19. Podemos fazer, mas, né? Qual que é o mistério da 19? Saber se você sabe olhar cis e trans. Né? Isso aqui tem cis e trans? Não. Quantos carbonos tem? 1, 2. Como é que vai ser o nome? Eteno, que eu tenho no meu carbono 1. 1, 2 de cloro, eteno. Esse cara aqui, primeiro. Segundo, tem no meu carbono 1 um cloro, tem no meu carbono 2 um cloro. Opa! Também vai ser 1, 2 de cloro, eteno. O que muda? Esse vai ser o cis, 1, 2 de cloro, eteno. E esse vai ser o trans, 1, 2 de cloro, eteno. Por que a gente tem que botar o cis e trans? Esses dois teriam o mesmo nome, 1, 2 de cloro, eteno. Se eu não tivesse colocado o cis e o outro trans, porque a reatividade é diferente. Se a reatividade é diferente, o nome tem que ser diferente. Não pode ser o mesmo nome. Imagina vocês lá, sei lá, fazendo uma bomba atômica. E aí vocês têm que usar 1, 2 de cloro, eteno. Só que só um vai explodir. O outro não. O outro contamina vocês mesmos que estão fazendo a bomba. É um episódio de blacklist. O que tu vai fazer? Tem que saber que um vai ter mais reatividade que o outro. Nesse caso aqui, quem seria o mais reativo? Sem saber nada sobre hormônio. O cis vai ter impedimento estérico, vai ter momento de dipolo, porque não, aqui eu anulo os dois vetores no trans. No cis, não. Cis, ó, os dois negativos estão para cima, né? Os dois momentos de dipolo estão para cima, então eu não anulo. Logo, esse aqui seria o mais reativo que o trans. O outro era esse aqui da configuração eletrônica. Então, sabendo que o carbono dispõe de 6 elétrons, por que eu sei que o carbono dispõe de 6 elétrons? Vou lá na tabela periódica e vejo quantos elétrons, quantos prótons tem o carbono. 6. Como é que eu sei, professor? O número de prótons é igual ao meu número atômico, né, meu Z. Então, se tem 6 prótons, logo ele tem 6 elétrons também, porque ele é um átomo neutro. E segundo a regra de Hund, né, distribuição eletrônica, o que eu vou distribuir? 6 elétrons. A minha primeira caixinha é um S1, depois é 2S2, depois vem os 3P. Tem um troço só de explicar, não é possível. Estou perguntando como. Gente, isso aqui está horrível, né, gente?
Então, carbono, que está assim na tabela periódica, 16, que é o Z. Z é igual ao meu número de prótons, sempre. Se é um átomo neutro, quantos elétrons eu vou ter? 3 elétrons. Se eu vou fazer a distribuição eletrônica, 2, 2s2, 2p, 2. Caixinhas dos orbitais. Do S está completo. 1, 2. Sempre a gente ia um para cima e um para baixo. S2 está completo. 2s2. E o P? 1, aqui. Não, eu nem consigo fazer. Não é aqui, tá? É sempre um pãozinho para cada cachorro primeiro. Depois eu começo a dar os para baixo. Então, nesse estado aqui, de hibridização, né, de estado fundamental do carbono, quantas ligações ele poderia fazer? 2. Por quê? Ele tem 2 elétrons desemparelhados. Mas ele faz quanto? 4. Por que ele faz 4? Porque ele hibridiza. Qual que é a condição para a hibridização? Tem um orbital perto com a caixinha vazia. E aí todo mundo vai ficar com o elétron. Ó. Esse elétron aqui, ó, foi para lá. Então, essa hibridização aqui vai ser a sp3. Por isso, ele vai fazer 4 ligações. Que tipo de hibridização eu tenho quando eu tenho só ligações sigma? sp3, por isso. Então, no estado fundamental, ele não atende as 4 ligações. No meu estado excitado, ele atende. Lembram um pouquinho de distribuição eletrônica, né? Como é que seriam os números quânticos desse cara? Perceba. 2, 1, 2, 0, mais um meio. A galera de química geral ali errou na prova. Sim? Eu erraria também. Não! Ok, gente? Tem que lembrar um pouquinho de hibridização, né? Para fazer aquela ali. Tem lá na nossa primeira aula, eu acho. Um pouco de distribuição eletrônica. Aí. Depois vai ter lá na parte de hibridização mesmo. Assim. Aqui na hibridização. Geometria, pela tarde. Orbitais, ó. Esse aqui é o diagrama de Apple, que a gente pode ver também no diagrama de Lewis. Fusão de Pauli, só 2 elétrons em cada caixinha. Ó, nunca isso aqui, né, gente? Cada um ganha um pãozinho primeiro. Orbitais híbridos, aqui vamos explicar a condição de hibridização, sp3. Orbitais híbridos, carbono sp3. Sempre ano 109. sp2 tem um P puro, que vai ser a característica da ligação π. Então, sempre geometria trigonal plana. Olha aí. A ligação dupla, por que eu tenho cis e trans? Porque eu não posso girar, né? Se eu girar, eu quebro meu duplo. Então, tem que manter ela em restrição rotacional. E quem é o cis, quem é trans. Ó, aqui também está distribuindo. Ó, o boro é outro exemplo. O boro não consegue fazer. Ele faria uma ligação se ele tivesse estado fundamental. Mas a gente sabe, por exemplo, que o BF3 existe. Então, o que vai acontecer? Um elétron do S vai pular lá para o P. Quando ele faz isso, ele fica com hibridização S, ó, um S e 2P ocupado. SP, 2. Quando ele faz isso, ele fica com geometria trigonal, planar e ângulos de 120. Quando eu tenho SP, tem 2P puros, então são alquinos. Sempre lineares e ângulos de
180. Mesma coisa o berílio, por exemplo. O berílio lá, ó, tem 4 carbonos, 4 elétrons. Então, ficaria, né, o S1, S2 ocupado, e aqui está mostrando já o 2S2. Um 2 aqui, então não faria nenhuma ligação. Mas a gente sabe que essa molécula do BCl2, BF2, BH2 existe. Como que elas existem? Bom, esse S aqui vai ceder um elétron para o P, SP. Vai ser uma molécula linear. Por que que isso acontece, professor? Bom, isso é a explicação do fenômeno, né? A gente observa que existe o BCl2. Então, se ele existe, tem que ter uma explicação de como ele se forma. E aí é a hibridização. Tem algumas condiçõezinhas, lembram para a hibridização? O processo de hibridização explica apenas ligações covalentes, requer energia, quanto da energia formada na ligação química é maior do que essa energia necessária para fazer esse pulo, para hibridizar. Aqui a gente fazia as ligações, né, de ver aqui que é SP, SP2, SP3, quantos carbonos tem. Também. Aí tem um monte de exercícios no próprio slide. Que tá, lá no finalzinho tem um resumo, do próprio livro. Está mostrando o boro, por exemplo, tem 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Então, distribuo primeiro sempre na menor energia para completa, depois a segunda menor energia, e aí eu vou para os 3P, que são orbitais degenerados, que a gente chama, que são iguais em energia. Então, ó, distribuo 1 ali. Então, depois disso, carbono, tem 6. 1, 2, 3, 4, ó. 1, 2. Cada um vai ganhar um pãozinho primeiro. Depois que todo mundo ganhou um para cima, aí começa os para baixo. Tá? Do oxigênio, flúor e neônio. Como é que seria? Números quânticos. Não precisa muito revisar, mas tá, pegar aqui do nitrogênio. 2 vai ser minha camada, o primeiro número quântico. P, que é de sempre L igual a 1. Eu tenho esses 3, vai estar aqui, ó, menos 1, 0 e mais 1. Onde acabou a distribuição? No mais 1. Não, também, para cima ou para baixo? Para cima. Então, oxigênio. Os cores seriam muito parecidos, porém não iguais. Segunda camada aqui, que é o P, é L igual a 1. Só que, ó, meu último elétron distribuído foi no menos 1, não tem que dizer. Menos 1 foi o último elétron. E ele está para cima ou para baixo. Nesse caso aqui, para baixo. Esse é importante. Precisa saber números quânticos para a prova de fundamentos de orgânico? Não, tá, gente? Estou falando um bônus aqui para vocês tentarem revisar lá de química geral, porque ajuda com o resto. E, gente? Gente, a prova está bem tranquilinha, não tem mistério nenhum. Vai dar para gabaritar de boa. Vai, com certeza. Fundamento de orgânica, o pessoal geralmente vai melhor que química geral, né? Acreditem se puder. É como. Indignado com a química geral. Pessoal, eu não vou começar conteúdo novo por respeito àqueles que não conseguiram entrar, tá? E talvez teve gente que não conseguiu, com internet sem luz, enfim, sem água, sem, né? Sem casa. Então, vamos manter hoje, ao menos, como uma exceção. Vamos atrasar um pouquinho o conteúdo, mas eu prefiro do que eu ter que dar conteúdo hoje, depois o aluno não pôde entrar, não pôde vir, não teve link, enfim. Pode ser? Fechou? Aí, semana que vem, então, é a nossa prova, e aí depois a gente volta com o conteúdo. Vocês têm mais alguma dúvida que vocês querem tirar? Podia mandar mais uma lista de exercícios só. Ah, quer me dar trabalho, Isa? Não, só. Eu vou ver se eu tiver pronto aqui alguma coisa. É que a outra lista já, 2. Lista 2. Mas pelo que eu vi, tem bastante exercício, tipo, Brasil Escola, é bem parecido. Uhum. É só procurar que
Tem. Aqui eu até posso mandar a lista 2 para vocês. Deixa eu mostrar. A lista 2 tem algumas que vocês vão conseguir fazer que são super... Ai, que agora nós estamos sem luz, né? Mas daqui a pouco deve voltar a luz lá, não é possível. A lista 2 é bem parecida. Solubilidade em água, estrutura de bastão, ou deu nome ou deu estrutura. Deu nome também, sem recorrer à tabela, isso aqui está na primeira também. Gás de cozinha, propano e butano. Qual você espera que seja mais estável, faça a molécula de fique, construa a molécula, essa aqui também está na primeira lista, é que eu fui meio que juntando as listas. Essa aqui também, ó, tem outros exercícios aqui parecidos, de nomenclatura, dizer o que é. Vê um pouquinho pequenininha das. 3. Ah, 3 está aqui. Vai piorar. Ah, vocês estão reclamando de dar nome, ó. Vocês não dão nome, vão ainda dar apelido. Depois. Mas a gente vai explicar. Vou botar 2 lá, daí, se vocês quiserem brincar de fazer também. Não sei se não tem problema. Ah, nein, travinha. Uma vez eu dei trabalho. Não lembro se foi em orgânico, se foi a orgânica ou se foi em química geral. Eu dei um trabalho, a galera foi pior no trabalho que na prova. E daí, claro, o trabalho, né, eu aproveito que posso forçar um pouco a barra. Acho que a prova no mudo é mais vantajosa. É, né, na prova não deu uma tranquilidade. Sendo que não terá. Oi, William, pode falar. Apertei sem querer. Ah, Desculpa. imagina. Então tá, gente. Da minha parte é isso. Se vocês que tiverem mais dúvidas também na quarta, antes da prova, a gente pode tirar, tá? Mas é meio que tentar fazer.